Imagine um rolo imenso de metal brilhante deslizando sobre esteiras industriais a uma velocidade tão alta que os olhos mal conseguem acompanhar. Centenas de metros de uma lâmina prateada, fina como um fio de cabelo, estão sendo enrolados, cortados e embalados sem parar. Você já parou para pensar como aquele simples papel alumínio que você usa para embrulhar comida, assar carnes, proteger bolos e até conservar restos de refeição é feito? O que você vai ver agora não é apenas um pedaço de cozinha, mas uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Fábricas gigantescas que produzem milhões de metros de papel alumínio todos os dias, transformando blocos maciços de metal em folhas tão leves e frágeis que quase desaparecem ao toque. E é nesse ponto que muita gente para e pensa: como é possível transformar toneladas de alumínio sólido em algo tão fino sem que ele se quebre? E por que ele nunca rasga enquanto está no rolo, mas na sua casa parece tão delicado? A resposta está em um processo industrial impressionante, com máquinas colossais, calor extremo, química de precisão e tecnologia de ponta. Mas para entender isso, precisamos voltar ao início, bem antes da fábrica, lá onde tudo começa, na mineração. Tudo tem início nas profundezas da terra. O alumínio que conhecemos vem de um minério chamado bauxita, uma rocha avermelhada rica em óxido de alumínio. Essa bauxita é extraída de minas gigantes que parecem crateras intermináveis. Escavadeiras enormes e caminhões com rodas do tamanho de casas transportam toneladas desse material bruto até instalações de processamento. Aí começa a primeira transformação. A bauxita é triturada e misturada com produtos químicos, como a soda cáustica, em um processo chamado Bayer, que separa o óxido de alumínio do restante das impurezas. Esse óxido, depois de filtrado, lavado e seco, se transforma em um pó branco e puro chamado alumina. Mas ainda não temos o alumínio metálico. Para isso, precisamos passar para outra etapa, a eletrólise. A alumina é levada para grandes cubas onde é misturada com criolita fundida, um composto químico que ajuda a reduzir a temperatura de fusão. Nessas cubas, correntes elétricas fortíssimas, capazes de consumir energia equivalente a pequenas cidades, atravessam o material, quebrando a ligação química da alumina. Esse processo separa o oxigênio, que escapa em forma de gás, e deixa para trás o alumínio líquido, brilhante, quente e pesado. É como ver um rio incandescente correndo em canais metálicos. Esse alumínio derretido é então despejado em moldes gigantes para formar blocos sólidos chamados lingotes. Cada lingote pode pesar várias toneladas, mas a jornada está apenas começando. Esses blocos enormes são transportados para as fábricas que transformam o alumínio bruto em folhas finíssimas. Aqui entra a engenharia de precisão. Os lingotes passam primeiro por um processo de laminação a quente. Eles são reaquecidos a temperaturas altíssimas, muitas vezes acima de 500 graus Celsius, para ficarem maleáveis. Em seguida, passam por rolos de aço gigantes que vão achatando o bloco pouco a pouco, transformando em chapas grossas. Depois disso, o material segue para a laminação a frio, onde os rolos começam a afiná-lo ainda mais. As chapas passam dezenas de vezes por esses cilindros, cada vez mais próximos um do outro, e a cada passada o alumínio se torna mais longo e mais fino. Para chegar à espessura do papel alumínio que você conhece, estamos falando de 0,016 milímetros. Isso é quase 10 vezes mais fino que uma folha de papel sulfite. O segredo para evitar que ele quebre durante esse processo é laminar duas folhas juntas. Sim, quando o papel alumínio está sendo produzido, ele passa pelas máquinas em pares. É por isso que um lado fica fosco, o que estava em contato com os rolos, e o outro brilhante, o lado que ficou protegido pelo par. Quando o alumínio atinge a espessura ideal, as folhas são separadas, enroladas em bobinas gigantes e passam por uma inspeção rigorosa. Máquinas com câmeras de altíssima resolução detectam qualquer furo, arranhão ou imperfeição. Se uma bobina apresentar um defeito, ela pode ser rejeitada ou cortada em partes menores para não desperdiçar material. Depois disso, essas bobinas são levadas para máquinas de corte, onde são transformadas em rolos menores, os que você encontra nas prateleiras dos supermercados. Cada rolo doméstico pode ter cerca de 10 a 50 metros de papel alumínio, mas nas fábricas, cada bobina tem quilômetros de comprimento. E aí entra a parte fascinante, a velocidade da produção. Essas linhas de fabricação funcionam sem parar, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você está lendo isso, milhares de metros de alumínio estão sendo laminados em todo o mundo. As máquinas são tão rápidas que produzem papel alumínio suficiente para dar voltas na Terra em questão de horas. E tudo isso com controle de qualidade absurdo. Até a menor variação de espessura pode fazer um lote inteiro ser descartado.
Mas você pode estar se perguntando, por que o papel alumínio é tão eficiente em conservar alimentos? A resposta está na ciência. O alumínio é um metal que reflete até 98% da luz e do calor, criando uma barreira praticamente impenetrável. Ele impede a passagem de oxigênio, umidade e bactérias, o que ajuda a manter os alimentos frescos por muito mais tempo. É também resistente ao calor, podendo ser usado em fornos sem derreter, já que só começa a se fundir a quase 660 graus Celsius. Isso faz dele um dos materiais mais versáteis da cozinha moderna. E não para por aí. O papel alumínio não é apenas usado na sua casa. Ele é essencial em indústrias inteiras. Na medicina, ele protege medicamentos sensíveis à luz. Na indústria alimentícia, é usado para embalar chocolates, laticínios, sucos e até comida para astronautas. Em fábricas de tecnologia, ele ajuda na fabricação de baterias e componentes eletrônicos. Em alguns casos, a produção é tão sofisticada que o alumínio chega a espessuras menores que um fio de cabelo humano para aplicações especiais. Agora, vamos voltar ao supermercado, onde você pega uma caixinha simples com um rolo de papel alumínio. Aquela embalagem modesta esconde uma verdadeira obra-prima da engenharia. Por trás dela, existem mineradoras com máquinas gigantes, processos químicos complexos, toneladas de energia elétrica, fábricas que parecem cidades inteiras, e uma linha de produção que nunca para. Tudo isso para você embrulhar uma lasanha ou guardar uma fatia de bolo. Mas aqui vai uma curiosidade que talvez você nunca tenha notado. Já percebeu que um lado do papel alumínio é brilhante e o outro é fosco? Muita gente acha que isso é de propósito, para ter um lado certo para cozinhar. Na verdade, isso é apenas um resultado do processo de laminação. As folhas passam juntas pelos rolos finais para evitar que rasguem, e por isso um lado fica polido pelo contato com os cilindros e o outro fica opaco. Na prática, não há diferença na hora de usar. E se você acha que papel alumínio é apenas uma coisa da cozinha, saiba que o mercado global movimenta bilhões de dólares todos os anos. A produção industrial é tão grande que toneladas desse material são recicladas e voltam para o mercado em questão de semanas. O alumínio é um dos poucos materiais que podem ser reciclados infinitamente sem perder qualidade. E isso faz dele um dos campeões da sustentabilidade. Reciclar alumínio gasta apenas 5% da energia necessária para produzir o metal do zero.